E aí, hoje eu vim resolver mais uma questão do ITA. E essa questão aqui é de 1999, é uma questão de PG e de geometria. Eu uso alguns conceitos de lados de um triângulo, que é uma propriedade muito importante, ainda mais no ITA e no IME. Em qualquer outro vestibular é muito importante saber isso. Então, essa questão aqui, ele não dá número nenhum e ele pede alguma relação. Aí você vai ter que se virar. Então vamos lá. Vamos ler o enunciado e resolver. O conjunto de todos os números reais, Q maior do que 1, para os quais A1, A2 e A3 formam nesta ordem uma PG de razão Q e representam as medidas dos lados de um triângulo é... Vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa saber aqui, deixa eu anotar aqui do ladinho, é como é que a gente verifica se com tal número, com 3 números, você consegue formar um triângulo. Então, basicamente é o seguinte, o lado, vou desenhar aqui um triângulo aqui. Ok, eu vou dar o lado desse aqui de x, de y e de z. Então, para você conseguir provar isso, basicamente é o seguinte: você tem que provar 3 coisas, mas basicamente só uma já tá bom, já é o suficiente. O x tem que ser menor do que a soma dos dois outros lados. O y tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. E o z tem que ser menor do que a soma dos dois outros lados. E por que você falou que só uma só já está suficiente? Porque vamos supor que você pegue o maior lado. Então, se o maior lado for menor do que a soma dos outros dois, consequentemente todas essas estão provadas, ok? Então, ou seja, se você provar que o x é essa daqui, ó, já é suficiente para você provar tudo, basicamente. Então, agora eu vou escrever esta PG aqui, ó. Com forma de PG mesmo, ao invés de usar um A2 e o A3, eu vou usar A1 vezes a razão. Então eu vou escrever PG da seguinte forma. Ok, basicamente eu só usei a fórmula de PG, basicamente. Então agora olhando aqui, você percebe que o maior lado do triângulo é o A1 vezes a razão ao quadrado, porque todos aqui são A1 e basicamente o que está multiplicado com a maior razão é o k ao quadrado, o k2 ao quadrado, esse aqui. Então, basicamente a gente tem que provar isso aqui, ó, que A1 o exercício. Ok? Então eu vou dividir tudo por A1. Por que eu posso dividir tudo por A1 e por que o A1 tem que ser diferente de zero para eu poder realizar essa divisão? E tem que ser maior do que 1. Porque o A1 vai ser a distância de um lado. E logo medida não pode ser negativa. E por que o A1 tem que ser diferente de zero? Porque se o A1 fosse igual a zero, nenhuma dessas relações daria certo. Porque seria uma PG nula, seria todos os termos zero da PG. E não tem como formar um triângulo de zero, ok? Então por isso que isso aqui eu posso dividir tudo por A1. Agora eu vou subtrair Q e 1 de ambos os lados. Vai ficar o seguinte. Ok, agora a gente tem que resolver essa equação, essa fórmula por fórmula de Bhaskara, por produto. Eu vou resolver por fórmula de Bhaskara porque o delta dá um número irracional que não tem raiz. Então, ok, eu vou resolver aqui. Eu vou acelerar no vídeo dessa parte, então vamos lá. Ok, agora a gente vai calcular o valor de delta, que o delta é o b ao quadrado menos 4ac. Ok. Ok, agora multiplicando menos 4 com menos 1 vai dar 4 e somando com 1 vai dar 5. Então o delta vai dar 5. Ok, então... Ok, agora vamos esboçar no gráfico como seria essa equação. Vamos lá. Ok, vamos lá. Vai ficar 1 menos a raiz de 2. A raiz de 5, quer dizer, a raiz de 5 é um número maior do que 2. Ou seja, 1 menos um número maior do que 2 dá um número negativo. Logo, ela vai estar aqui atrás, ó. E 1 mais vai estar aqui, ó. Ok? Então, basicamente, eu estou expressando como seria esse gráfico. Então, seria mais ou menos assim, ó. Ok, se você quiser saber como que eu faço para saber quanto que vale essa raiz de 5 aqui, tem um vídeo que eu fiz, eu vou tentar colocar no card aí. Então, ok, agora eu vou escrever os valores aqui. Agora ele falou, essa aqui é uma inequação do segundo grau. Ele quer valores menores do que zero para essa função aqui, porque essa aqui é uma função do segundo grau. Então, quando que o y vai ser negativo? Porque o y que é a função. O y vai ser negativo exatamente aqui, ó, nesse espaço aqui, nesses dois termos aqui, ó. Ok? Só que, porque aqui ó, vai ser um valor positivo, olha aqui, o y daqui para cá, ó, sobe aqui é só positivo, e aqui também. Então só aqui que ele vai ser negativo. Então basicamente o conjunto da onde ele vai ser positivo, negativo vai ser o seguinte.
Ok? Basicamente vai ser esse o conjunto aqui. Aí você vai lá e olha nas alternativas e você percebe que não tem essa alternativa nenhuma delas. Por quê? Porque o Q ele tem que ser um número maior do que 1. E esse valor aqui, ó, não é um número maior do que 1, ele é um número menor do que 0, inclusive. Então, basicamente eu tenho que tirar isso aqui e colocar da seguinte forma, da seguinte anotação. Ok? E se você está perguntando por que isso aqui está desse jeito aqui e não o outro, o contrário, porque o Q ele tem que ser maior do que 1 e não maior ou igual, porque se fosse maior ou igual, aí sim seria fechado. E como isso aqui tem que ser maior, menor do que 0, por isso que isso aqui está aberto aqui também, ok? Porque senão seria fechado, mas como não é, então por isso que é desse jeito. Então a alternativa que bate é a letra A. E se vocês quiserem que eu demonstre a fórmula de Bhaskara e essas outras fórmulas que eu uso aqui, é só você pedir que eu demonstre assim, não tem problema nenhum não, mas se vocês não quiserem, ok. Então, valeu, até a próxima.